Será que a verdadeira liberdade não começa no momento em que paramos de esperar que nossa mãe nos ame da forma perfeita? Será que amadurecer não é, no fundo, aceitar que o amor que recebemos foi o amor possível e não o amor ideal? Há algo dentro de você que sempre buscou ser visto. Um olhar, uma palavra, um gesto que dissesse: você é suficiente. Mas em algum ponto da sua infância, esse olhar não veio. E desde então, você tenta recriá-lo em cada relacionamento, em cada conquista, em cada tentativa desesperada de provar o seu valor. Você se tornou alguém que cuida demais, ajuda demais, entende demais, mas que raramente se sente compreendido, porque por trás da sua generosidade, há uma criança que aprendeu que amar é servir, que se doar é a única forma de ser aceita. E essa criança ainda vive aí, silenciosa, esperando que alguém volte e diga que ela finalmente pode descansar. Mas ninguém virá. E não porque o mundo é cruel, mas porque essa é a tarefa mais sagrada da alma, aprender a ser a mãe que nunca tivemos. A ferida materna não é apenas um trauma psicológico. Ela é uma herança energética, uma memória viva que atravessa gerações. É a repetição inconsciente de mulheres que não puderam ser livres, que amaram como souberam, que se doaram, até sangrar, e ainda assim, se sentiram culpadas por não terem sido o bastante. E você, sem perceber, herdou não apenas o amor, mas também o silêncio delas. Essa ferida se manifesta quando você se encolhe para caber, quando diz sim, querendo dizer não, quando aceita migalhas emocionais porque acredita que é tudo o que merece. Ela aparece no medo de se posicionar, na necessidade de aprovação, na culpa que te acompanha quando ousa escolher por si. Mas a verdade é que a ferida materna não começa na dor. Ela começa na carência, na ausência sutil de algo que você nem sabia nomear. Um toque que não veio, uma escuta que faltou, uma presença que nunca se fez inteira. E é essa ausência que se torna o molde da sua vida adulta. O molde do quase, quase feliz, quase amado, quase inteiro. Você se acostumou a mendigar amor e chamar isso de romantismo. A se esgotar emocionalmente e chamar isso de empatia. A se anular e chamar isso de paz. Mas no fundo, há uma inquietude antiga, um grito abafado, dizendo que algo não está certo. Esse grito é o eco da criança interior pedindo para ser vista. E é também o primeiro passo da cura, ouvir o que antes você precisou calar. A ferida materna te ensinou a amar através do medo. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de ser deixado. E o mais cruel é que você aprendeu a confundir amor com sobrevivência. Por isso, continua se conectando a pessoas que te fazem sentir pequeno, porque o seu inconsciente acredita que a dor é familiar, e por isso é segura. Mas é uma segurança tóxica, que te prende em ciclos de repetição. Você se apaixona por quem não está emocionalmente disponível. Você tenta salvar quem não quer ser salvo. Você se esconde atrás da força porque tem pavor de mostrar fragilidade. E tudo isso começou quando o amor se tornou condicional. Se eu for bom, serei amado. Se eu não incomodar, serei aceito. Se eu não errar, talvez fiquem. Essas frases, escondidas nas camadas mais profundas do seu inconsciente, são o roteiro invisível da sua vida adulta. E é esse roteiro que você precisa reescrever. Não com raiva, mas com lucidez. A ferida materna não se cura negando a mãe, mas olhando para ela como uma mulher. Uma mulher que também teve uma mãe. Uma mulher que também carregava uma ferida. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. A culpa começa a dar lugar à compaixão. E a compaixão é o antídoto da dor ancestral. Mas aqui está a virada. Cura não é perdão instantâneo. Cura é escolha. É decidir, todos os dias, não repetir o que te feriu. É observar quando a sua voz se transforma na voz dela. Controladora, crítica, exigente. E ao invés de se punir, acolher. Dizer a si mesmo: eu entendo. Eu sei por que você está com medo. A partir daí, nasce algo novo. Uma maternagem interna. Uma versão de você que não espera ser salva, porque aprendeu a se segurar pelas próprias mãos. E é nesse momento que a ferida deixa de ser prisão e se torna portal. Um portal que te convida a conhecer a si mesmo de um jeito que só a dor poderia ensinar.
Porque é na falta que nasce o desejo de criar, é na ausência que floresce a autonomia, é na escassez de amor que você descobre o poder de amar a si mesmo. Mas cuidado, curar a ferida materna não é virar o espelho do opressor. Não é se tornar frio, indiferente, distante, é o contrário. É aprender a amar com consciência e não com carência. Amar sem se dissolver, cuidar sem se consumir, dar sem se perder. Essa é a maturidade emocional que o inconsciente busca desde sempre. O reencontro entre o feminino ferido e o masculino protetor dentro de você. Quando ambos se unem, nasce a totalidade. É o que Jung chamava de processo de individuação. O casamento interno das partes que antes guerreavam. O momento em que você deixa de ser a criança que implora amor e se torna o adulto que o oferece. E esse é o verdadeiro renascimento. Mas antes disso, vem a travessia. O confronto com o medo de se tornar igual a ela. Sim, aquele medo silencioso de repetir os mesmos gestos, as mesmas frases, o mesmo controle disfarçado de cuidado. Você promete que será diferente. E ainda assim, um dia, se pega agindo igual. E é nesse instante que entende que a ferida não é só lembrança. Ela é estrutura. E que curar exige reconstruir os alicerces da própria identidade. Você não é a dor que recebeu. Você é quem decide o que fazer com ela. Curar a ferida materna é reconhecer que muito do que você chama de personalidade é, na verdade, um mecanismo de defesa, que a sua força vem do medo de desabar, que sua independência extrema é a forma que encontrou de não precisar de ninguém, porque precisar sempre doeu. Mas há poder em admitir isso, porque o momento em que você reconhece sua vulnerabilidade é o mesmo em que começa a acessar sua autenticidade. A cura não acontece em um dia, ela acontece em cada escolha de se ver com honestidade, em cada não dito sem culpa, em cada vez que você se escolhe, mesmo tremendo, em cada vez que decide parar de salvar os outros e começa a se salvar. Essa é a revolução silenciosa, transformar o que te feriu em sabedoria. E quando você começa a cuidar de si como gostaria que tivessem cuidado, algo extraordinário acontece. Você passa a atrair pessoas que refletem esse novo amor. Relações mais maduras, mais calmas, mais conscientes. Você começa a se sentir inteiro, não porque alguém te completou, mas porque você aprendeu a se sustentar. E é nesse ponto que o ciclo se quebra. A ferida que antes te dominava se torna uma fonte de compaixão. Você passa a olhar para sua mãe e para todas as mulheres da sua linhagem, com olhos diferentes, não como vítimas ou vilãs, mas como espelhos do humano. E entende que libertar-se da ferida materna é libertar toda uma geração que aprendeu a amar com dor. Porque a cura não é apenas individual, ela é coletiva. Cada vez que você se acolhe, você cura um pouco de quem veio antes e de quem virá depois. Você se torna elo de transformação na corrente invisível da vida. Então, olhe para dentro. Não com medo, mas com ternura. Acolha a criança, acolha a mulher, acolha o homem ferido. Todos eles são você. E todos eles merecem ser amados. Por você. A ferida materna te fez sobreviver. Mas agora é hora de viver. De existir sem pedir permissão, de se amar sem merecimento, de ser inteiro sem precisar ser perfeito. Porque a verdadeira cura não é apagar o passado, é iluminar o que ele te ensinou. E quando você fizer isso, quando conseguir olhar para a sua história e dizer sim, isso aconteceu, e ainda assim eu escolho seguir, então finalmente a ferida se transformará em força. E você descobrirá que a maior homenagem que pode fazer à sua mãe não é continuar carregando a dor dela, mas ser livre o suficiente para viver o que ela não pôde viver. Mas é aqui, nesse ponto silencioso entre o passado e o presente, que a verdadeira cura começa. Não quando você entende tudo, mas quando você se permite sentir. Quando, em vez de explicar sua dor, você a acolhe como uma antiga amiga. Porque a dor, quando escutada, se transforma em sabedoria. Durante anos, você tentou consertar o mundo para não precisar olhar para dentro. Tentou mudar as pessoas, buscou validação em amores, em diplomas, em conquistas, mas nada preencheu. E é natural.
Porque o vazio que habita dentro de você não é falta de algo externo, é ausência de si. É a saudade de uma parte sua que ficou parada no tempo, esperando ser resgatada. Essa parte não quer explicações, quer presença, quer ser olhada sem julgamento, tocada sem pressa, aceita sem condição. Ela é a criança que esperou a mãe voltar e agora entende que quem volta é você. E é nesse retorno que algo milagroso acontece. A dor começa a perder o poder. Porque quando você a olha sem medo, ela deixa de ser inimiga e se torna mestra. A ferida materna é uma professora severa, mas sábia. Ela te ensina o limite entre o amor e a dependência. Mostra o quanto o cuidado sem consciência pode aprisionar e como o silêncio pode ser tão violento quanto o grito. Ela revela o que acontece quando o afeto é medido por merecimento. Mas há algo que quase ninguém te diz. A ferida também te deu dons. Ela te tornou sensível às emoções alheias, capaz de enxergar o invisível, de entender o que não é dito. Te deu empatia, te deu profundidade, te deu alma. E talvez por isso você sinta tanto. Sim, a ferida te machucou, mas foi ela também que te fez buscar a consciência que agora desperta. Sem ela, talvez você nunca tivesse olhado para dentro. Nunca teria descoberto o poder que existe em se reinventar. E é aqui que começa a segunda metade da jornada, a transmutação. O processo de transformação não é rápido. Ele é feito de microescolhas, de manhãs em que você acorda triste, mas escolhe se levantar. De noites em que o passado grita, e mesmo assim você escolhe o silêncio. De dias em que a antiga versão de você tenta voltar, e com paciência você diz, eu já não sou. Mas isso, curar é repetir esse movimento até que o novo se torne natural, até que o instinto de autopunição seja substituído por compaixão, até que o medo de errar seja trocado pela coragem de tentar. E isso exige coragem, porque amar a si mesmo sem condições é o ato mais revolucionário que existe. Você aprendeu que o amor precisa ser conquistado. Agora precisa aprender que o amor pode simplesmente ser. E quando essa compreensão se instala, o corpo muda, a respiração se torna mais leve, os ombros relaxam, o peito abre espaço. Você começa a habitar seu próprio corpo com dignidade, sem precisar esconder, disfarçar, diminuir. Esse é o momento em que a alma retorna ao lar. Mas não se engane, voltar para si não é um caminho linear, é um espiral que te leva para dentro e depois te joga para fora, até que você aprenda a caminhar entre os dois mundos, o da dor e o da cura, sem se perder em nenhum deles. Há dias em que a criança ferida grita e você a escuta. Há dias em que a adulta cansada quer desistir e você a acolhe. Há dias em que a mãe interna se levanta e diz, eu estou aqui. Você está segura. Esse diálogo interno é o que cria o novo alicerce, a estrutura emocional que substitui o antigo padrão de falta, porque o amor que cura é o amor que permanece. Não o que exige, não o que cobra, mas o que acolhe. A ferida materna é, em essência, uma lição sobre presença, sobre aprender a estar. Estar consigo mesmo, estar no momento, estar na vida. E quando você aprende a estar, descobre que não precisa mais implorar para ser visto. Você começa a se enxergar. E ver a si mesmo, verdadeiramente, é um ato sagrado. Porque é nesse olhar interno que você encontra o que sempre procurou fora. Então, lentamente, a culpa começa a se dissolver, a raiva começa a ceder, e em seu lugar, surge algo novo, gratidão. Não uma gratidão forçada, espiritualizada, disfarçada de perdão, mas uma gratidão serena, que nasce quando você compreende que tudo teve um propósito. Você entende que a ferida materna foi o portal que te levou à consciência, que ela não veio para te destruir, mas para te reconstruir com mais verdade. E quando essa consciência floresce, você começa a mudar a vibração. Sua voz muda, seu olhar muda, sua energia muda, e o mundo responde. As pessoas começam a te tratar diferente. Não porque elas mudaram, mas porque você deixou de vibrar a partir da carência. Agora, você vibra a partir da integridade. Tudo que é verdadeiro começa a te encontrar. Relacionamentos deixam de ser prisões e se tornam pontes. O amor deixa de ser urgência e se torna escolha. Você passa a amar com consciência e não mais com necessidade.
E é aqui que a ferida finalmente cumpre seu papel. Ela te devolve a tua essência. Mas ainda existe um último estágio, o mais profundo de todos: a aceitação do feminino sagrado dentro de si. Independentemente do seu gênero, existe uma energia feminina em você, é a energia do acolhimento, da criação, da nutrição. E quando essa energia é ferida, a vida perde ritmo, porque a alma se desconecta da fonte da própria ternura. Curar a ferida materna é reconectar-se com essa fonte, é permitir que a suavidade volte a habitar você. Que o toque seja leve, que o silêncio seja lar, que o amor seja fluxo. E isso não significa se tornar passivo ou ingênuo. Significa se tornar inteiro. Porque quando o feminino interno se cura, o masculino se aquieta, a mente deixa de lutar contra o coração, o controle cede espaço à confiança e o medo de não ser. Amado dá lugar à certeza de ser. Essa é a alquimia final da ferida materna. Transformar dor em sabedoria, falta em abundância, passado em potência. E quando você chega aqui, entende que tudo valeu. Cada lágrima, cada silêncio, cada desespero. Tudo foi parte do caminho. Você se despede da antiga versão de si com um sorriso calmo, porque percebe que ela só estava tentando te proteger. Ela não era sua inimiga. Era apenas a criança tentando sobreviver ao caos. E agora que o perigo passou, você pode deixá-la descansar. Respire fundo. Sinta o peso indo embora. Sinta o corpo abrindo espaço para o novo. Sinta a liberdade de não precisar mais ser o que esperavam. A cura é isso, é leveza depois da tempestade, é silêncio depois do grito, é amor depois do medo. E quando você menos espera, algo em você floresce, um riso genuíno, um suspiro de alívio, uma vontade simples de viver. De viver não para provar, não para agradar, mas para sentir. Sentir o sol, o toque, o som da própria respiração. A vida volta a pulsar. E então você entende do amor que você tanto buscava. Não estava lá fora. Estava esperando o seu retorno. Você sempre foi a mãe e o filho, dor e a cura, a ausência e o reencontro. Tudo em você coexistia, apenas aguardando integração. Agora você pode olhar para trás sem peso. Pode ver sua mãe não como fonte da dor, mas como instrumento da sua expansão. Pode olhar para si e dizer: eu sou o resultado de tudo o que sobreviveu. E isso é grandeza, isso é liberdade, isso é cura. Porque no instante em que você aceita sua história por inteiro, a ferida deixa de ser um fardo e se torna força vital. A mesma força que agora te move para frente, livre, consciente e em paz. Você se torna o fim do ciclo, aquele que decide não repetir, aquele que planta um novo padrão de amor, aquele que honra o passado, mas escolhe o futuro. Você já percebeu como muitas vezes carregamos a dor de outras pessoas? Como nossas inseguranças, medos e frustrações parecem vir de fora, mas na verdade se instalaram dentro de nós silenciosamente. Existe uma sabedoria antiga que pode transformar isso, uma filosofia que nos ensina a não sermos escravos das circunstâncias, a entender que a única liberdade real está em nosso próprio pensamento e a encontrar força mesmo nas adversidades mais profundas. É isso que meu e-book de filosofia estoica oferece. Ele não é apenas teoria, ele é prática. Ele te ensina, passo a passo, como olhar para dentro, reconhecer suas feridas e transformá-las em poder e serenidade. Imagine poder acordar todos os dias e, mesmo diante das dificuldades, manter sua paz interior, não se deixar abalar por críticas e agir com clareza e propósito, em vez de reagir impulsivamente ao que o mundo te joga. Este e-book reúne ensinamentos dos grandes mestres do estoicismo, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, adaptados para o seu cotidiano. Cada página é uma ferramenta para desenvolver disciplina emocional, coragem e sabedoria, sem precisar se perder em livros pesados ou textos difíceis. E se você está aqui assistindo, refletindo sobre suas feridas, sobre seu crescimento, saiba que este é o momento perfeito para dar o próximo passo em sua jornada de autoconhecimento. Transformar dor em aprendizado, medo em força, confusão em clareza. Clique no link agora e tenha acesso ao seu e-book de filosofia estoica. Porque a verdadeira liberdade, aquela que nasce de dentro, não espera pelo amanhã. Ela começa com o primeiro passo que você dá hoje.